Boa noite, pessoal. Vou esperar só mais um pouquinho de pessoas entrar pra gente já começar, tá bom? Então, boa noite, espero que estejam todos bem. Eu me chamo Beatriz, faço parte da diretoria do G-Quali e hoje estou aqui presente para estar fazendo a live com a Maria Luísa. Já vou chamar ela, tá, pessoal? Ela tá transmitindo com a. Só um minutinho. Boa Oi, noite, Maria. Beatriz. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Pode se apresentar. Boa noite, pessoal que está acompanhando a live. Eu me chamo Maria Luísa. Eu sou ex-aluna do IFMG Campus Bambuí. Eu graduei no IFMG Bambuí em Engenharia de Alimentos no ano de 2019, né, o ano passado. E atualmente eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Lavras. Como todo mundo já sabe, eu vou trazer hoje o tema segurança e qualidade de alimentos, compartilhando experiências. Gostaria muito de agradecer o G-Quali pelo convite e gostaria de parabenizá-los pela continuação das atividades do grupo mesmo com a pandemia. E eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com 3 estágios que eu fiz na gestão da qualidade. Inicialmente eu pensei em trazer uma coisa mais teórica, explicar mais na teoria as ferramentas que eu utilizei nesses 3 estágios, mas como o Instagram tem recursos limitados, né, de apresentação de slides, recursos visuais, ficaria um pouco complicado essa apresentação teórica dessas ferramentas. Então eu vou compartilhar mais a minha experiência nas minhas dificuldades e desafios que eu encontrei nesses 3 que eu fiz na área de gestão da qualidade. A minha primeira experiência foi em um estágio em um laticínio, uma agroindústria familiar. O estágio foi um estágio não obrigatório e nele eu atuei com a implantação do sistema de gestão da qualidade e durante o estágio eu não iniciei o estágio para implantar um sistema de gestão da qualidade. Durante o estágio, o proprietário do estabelecimento ele me procurou porque durante uma fiscalização do IMA, algumas das boas práticas de fabricação não estavam sendo cumpridas. Então, para que essas boas práticas fossem cumpridas pelos funcionários, ele pediu que eu solucionasse esse problema. Então, vocês... E no início eu confesso que eu me senti um pouco perdida. Vocês estão me ouvindo? Que eu tô preocupado. Sim. Agora sim, a minha tinha travado. Ah, confesso que para pessoa que chegou e não tinha trabalhado então com a gestão da qualidade, eu fiquei um pouco perdida por onde começar, onde que eu começava, o que que eu fazia. Eu já sabia o que era as boas práticas de fabricação, né? Estava acostumada muito a ouvir falar nas boas práticas de fabricação durante todo o curso. Esse estágio eu fiz no 9º período. O assunto era muito comum entre a gente, mas implantar um sistema de gestão da qualidade era um desafio muito grande. Mas eu topei o desafio. E vocês ouviram o que eu falei antes?
Que tem gente falando que travou. Sim, deu Ah, para ouvir. Agora tá funcionando direitinho. ah. É, implantar um sistema de gestão da qualidade, então esse desafio eu topei, né? Falei, vamos lá. Eu comecei nos estudos de caso, procurei estudos de casos em outras empresas. É, nessas empresas, eu vi o que era implantado nas indústrias de alimentos, né? Como eram implantados esses sistemas da qualidade. Procurei ler a legislação para ver de que se tratava, o que pedia na legislação, embora a gente também já tinha ouvido muito dessa legislação durante o curso. E foi então que eu conheci uma ferramenta chamada MASP, que é o método de análise e solução de problema, que ela me auxiliou na implantação desse sistema de gestão da qualidade. O MASP é um ciclo PDCA em 8 etapas. Ele auxilia, né, na implantação da gestão da qualidade de forma efetiva. E junto com o MASP, eu utilizei outras ferramentas da qualidade, como o diagrama de causa e efeito, brainstorming, 5W2H, 5S, checklist. E eu também dei um treinamento para eles sobre as boas práticas de fabricação. Quem quiser o meu TCC, ele está disponível no repositório do IFMG. Então, lá tem detalhadamente como que funcionam essas ferramentas. Teoricamente, né, já que eu não vou explicar como que é cada uma dessas ferramentas separadamente, mas o MASP ele consiste basicamente em 8 etapas, que são problema, observação, análise, plano de ação, ação, verificação, padronização e conclusão. Ele é como se fosse realmente um ciclo PDCA em 8 etapas e sempre que a empresa vê outras... perceber que problemas ainda ocorrem, ela pode voltar nesse ciclo e fazer tudo acontecer novamente para, então, solucionar o problema que foi encontrado. Mesmo com o auxílio da professora Camila, que foi minha orientadora no estágio, no meu TCC, eu encontrei muita resistência dos funcionários. Isso é muito comum quando a gente atua na área de gestão da qualidade. A resistência dos funcionários e fazer com que essa linguagem seja fácil para eles, que eles entendam. Que a gente trabalha com gente dos mais variados graus de instruções, a pessoa mais simples com a pessoa mais bem instruída, então você tem que fazer com que a sua linguagem seja acessível para todo mundo que está ali. Então, eu escutava coisa como, não sei para que isso, eu sempre fiz dessa maneira e nunca deu errado. E o 5S, que foi uma das ferramentas que me ajudou na implantação das boas práticas de fabricação, ele me ajudou muito, né? Porque o 5S, muito mais do que uma ferramenta da qualidade, ele também é uma filosofia, né? Que são os 5 sensos: senso de limpeza, senso de organização, senso de saúde e higiene, senso de disciplina e senso de utilização. Esse 5S me ajudou justamente na conscientização desses funcionários. Enquanto os funcionários eles não são conscientizados do quão importante é o cumprimento das boas práticas de fabricação, nada vai funcionar dentro da indústria. Por isso que o principal dentro da indústria de alimentos é o cumprimento das boas práticas de fabricação. É o principal. Então, mesmo com a resistência, a gente tem que falar na cabeça mesmo. A gente é taxada como a chata mesmo, e a enjoada, a chata que fica falando, mas é o nosso papel. A gente forma engenharia de alimentos, quem vai formar, eu que formei, a gente forma para que isso seja cumprido. A gente sabe da importância que isso tem na indústria de alimentos. Não é só um papelzinho, não é só uma legislação chata que a gente tem que cumprir, não. A gente sabe da importância dessa legislação. O meu segundo estágio, ele já foi um pouco diferente do primeiro. Foi num frigorífico de abate de frango. Lá eu não atuei na implantação das boas práticas de fabricação.
Lá já estava implantado o programa de autocontrole, né, o PAC. Eu só atuei mesmo na verificação e na padronização, no caso. Eu verificava temperaturas do processamento, eu verificava o cumprimento das boas práticas de fabricação, fazia análise de absorção de água do frango, fazia análise da água, que lá a água era fornecida por eles mesmos, então tinha que ser análise. E no abatedouro é muito mais rigoroso do que no caso dessa agroindústria familiar que eu fiz o estágio. E com o tanto que era rigoroso, a indústria era rigorosa com os funcionários. No caso dessa indústria que eu atuei, como acontece em muitas outras, a falta de 1, 2, 3 funcionários que não cumprem as boas praticações e são mandadas de volta para casa não vai fazer diferença nenhuma. A falta desses funcionários é compensado com os outros muitos funcionários que a indústria tem. Então, muitas das vezes, por exemplo, eu fazia o controle da barreira sanitária no início do expediente. Eu ficava responsável por verificar se eles estavam utilizando uniforme branco e limpo, limpeza das botas corretamente, se o avental que eles utilizavam, que eles tinham utilizado o avental em cima da roupa branca, era utilizado, e se ele era novo, se ele estava velho, caindo aos pedaços, que era muito comum acontecer. A utilização de barba, a maquiagem. Segunda-feira era o auge de chegar todo mundo maquiado lá. Nossa Senhora, era segunda-feira. Você podia olhar todo mundo para ver se não estava resquício de maquiagem do dia anterior, que estava. Perfume dentro do abatedouro. Para quem não sabe, não pode utilizar nada com perfume. Então, porque passa, né, para o produto. Então, não podia ser utilizado. Então, muitas vezes, você sentia aquele cheiro de perfume longe. Para que perfumar? Dentro de uma indústria, mas perfumado. Então, essas ações corretivas. Quando o funcionário ele não cumpria essas boas práticas de fabricação, então era pedido que ele voltasse e trocasse o uniforme por um limpo, ou que fosse no almoxarifado pegar um avental novo, ou então que ele lavasse a bota novamente para que a bota fosse limpa novamente, lavasse as mãos novamente. Muitos deles com barba tinha gilete no escaninho e cortador de unha, porque sabia que ia encher o saco às vezes. E então eles voltavam. Se mesmo assim eles não tinham um uniforme, por exemplo, a mais no escaninho, eles não entravam. Então eles perdiam um dia de emprego, e na empresa que eu estagiei, perder um dia de emprego era perder o vale. Se eles faltassem sem nenhuma justificativa, eles perdiam o vale. Então, essa era uma maneira de conscientizar os funcionários desse cumprimento das boas práticas de fabricação. O meu terceiro estágio, que foi um estágio obrigatório, né? O do abatedouro também foi um estágio obrigatório. Eu já atuei numa mercearia da minha cidade. É uma mercearia que ela é uma matriz e que ela fornece produtos para as outras empresas, para as outras matrizes, para as outras filiais da empresa. Então, o produto é fabricado na matriz e enviado para as outras empresas. No caso, produtos de panificação e minimamente processado. Nessa empresa, eles contavam com o auxílio de um pessoal que dava consultoria de gestão da qualidade. Então, eu fiquei com eles. E eu fiquei mais também para verificação, né? Já estava implantada ali o manual de boas práticas de fabricação. Ali já estavam implantadas os POPs, direitinho do que teria que ser seguido pelo pessoal. E então eles era mais mesmo na verificação do cumprimento das boas práticas de fabricação, e diferentemente do estágio no abatedouro, eu não podia falar para o funcionário ir embora se ele não estivesse cumprindo as boas práticas de fabricação.
era um pouco mais delicado. Ele trabalhava 12 funcionários em média. Se eu mandasse um funcionário embora por não cumprimento das boas práticas de fabricação, ficava, por exemplo, sem o forneamento, ficava, por exemplo, sem a pessoa responsável pela confeitaria, ou pela fabricação do pão de sal, ou pela embalagem, ou pela pesagem. Então, não tinha como. Então, a gente tem que atuar, nesse caso, na conscientização. Você tem que conscientizar que aquilo realmente não é brincadeira. Eles brincavam, me chamavam de Smurf, não. Acho que era Smurf. Falava que eu ficava de branco o tempo todo atrás deles. Botava apelido. Isso é muito comum, botar apelido em você, brincar com você, tentar fazer piadinha com sua cara na hora que você está chamando a atenção. Isso é muito comum, ainda mais em pequena empresa. É mais comum ainda. Porque eles não... Muitas das pessoas são simples, têm instrução, são bem mais simples do que a gente, que está ali acostumado todo dia. Eu levava na brincadeira e às vezes brincava com eles também, para tornar aquilo mais leve, né? Porque a gente tem que realmente cumprir aquilo. Então, para o cumprimento não ser aquela coisa da pessoa chata que fica falando na cabeça. Eu fazia cumprir, mas tentava não ser chata demais para que eles se dispersassem, porque muitas das vezes o fato de você cumprir muito faz com que eles nem façam de raiva. E muitas das vezes o funcionário, você vai pedir ele para cumprir as boas práticas de fabricação, ele vem com outros assuntos que, por exemplo, mas eu não ganho bem, eu tenho que fazer isso tudo, eu não ganho para isso tudo, eu ganho para fazer isso, eu não ganho para fazer aquilo, eu não ganho para limpar isso daqui. Aqui tá perguntando, e os preguiçosos, o que você fazia com eles? No caso mais grave, que era a pessoa que era responsável pela consultoria, ela ia lá uma vez no dia, eu passava para ela, né? Muitas das vezes você brinca, fala, e não adianta nada. E então a gente vai para um superior, né? No caso era ela, e ela fazia assinar o que estava ocorrendo e o que estava acontecendo, o que ele não estava fazendo corretamente, para até mesmo assegurar a empresa de que o funcionário ele sabia, ele tinha recebido a instrução do que era certo, mas não estavam fazendo cumprir. Então, isso acontecia muito. E muitas das vezes também você chega num local que tem muita gente que entende de tudo e que é super fácil trabalhar com eles, é super muito bom, eles entendem tudo que você está falando. Nessa mesma empresa, o pessoal da padaria era só homem que trabalhava lá, então era uma mulher falando que aquele tanto de homem e na minimamente processada era uma mulher, então ela me ouvia muito mais, não que os homens não ouçam, mas ela tinha consciência muito maior. Às vezes eles chamavam até para dentro da padaria mulheres para ver se elas ajudassem, para que elas ajudassem ali, né, no comprimento, porque para a indústria de alimentos, embora para indústrias mais pesadas precisa de homens, a mulher faz cumprir muito mais fácil os requisitos de boas práticas de fabricação. Ela tem muito mais higiene. Infelizmente, é uma coisa que acontece. Não sou eu que estou querendo que seja assim. Acontece realmente nas empresas. E é isso. A gente tenta fazer dinâmicas. Por exemplo, uma dinâmica muito comum é aquela que você põe luvas nos funcionários e põe a tinta para eles lavarem a mão da maneira com que eles lavam, para eles perceberem onde que eles não estão lavando corretamente. Agora com o corona isso viralizou, né? Mas isso já era muito comum em prática das indústrias de alimentos. A gente faz diversas brincadeiras para que esse treinamento, essa conscientização do cumprimento das boas práticas de fabricação, elas sejam realmente efetivas. Sim, pessoal, agora a gente vai estar passando para
para Maria Luísa estar respondendo as perguntas, que a gente deixou a caixinha para estar enviando as perguntas, para estar respondendo na live. E quem tiver alguma dúvida, pode ir enviando aí nos comentários que a gente vai respondendo, tá bom? Maria Luísa, a primeira pergunta foi o que mudou em você e nos seus. Ai, gente, perdi a pergunta. Deixa eu repetir aqui. O que mudou em você e nos seus estudos na sua passagem da graduação à pós-graduação? Ah, é um pouco diferente, mas eu vou confessar, não tem muita diferença assim, não. Claro que a diferença, o nível sobe um pouco mais, né? Você é cobrado muito mais, então muda um pouco, mas se, por exemplo, eu sempre gostei, sempre fui muito curiosa, gostei muito de estudar a área de engenharia de alimentos, né? Sou apaixonada com engenharia de alimentos, então era o que eu gostava de estudar. Então, tornou mais fácil. Mas é só isso mesmo, não tem muita diferença gritante, não. Tem diferença de como que funciona, que as matérias você pega diferente da graduação, né? Você cursa as disciplinas que você e a sua orientadora definem de acordo com o tema a ser estudado na sua dissertação, e é isso. É a única diferença, assim, mais gritante. Outra pergunta é: qual é a sua dificuldade na pós-graduação? A minha maior dificuldade não querer pegar tudo, eu acho. Eu fico tão animada em vendo tudo e que eu quero fazer tudo, mas a gente tem que botar o pé no chão, saber que aquilo que a gente está fazendo, fazer com responsabilidade. É uma dissertação, uma coisa a dissertação tem que ser inédita, né? O tema inédito da sua dissertação, então você tem que fazer com muito cuidado, muito com muitos requisitos, né? Para não tornar aquilo mais difícil. E mais, assim, o que eu tinha dificuldade na graduação era me dedicar. Eu era totalmente avoada na graduação, eu estudava de última hora e na pós-graduação eu tive que mudar isso. Eu vi que eu tinha que estudar com antecedência, que eu tinha que ter responsabilidade com aquilo que estava estudando, então a minha maior dificuldade foi essa. Sim. Outra pergunta é: você quer seguir na área acadêmica ou ainda quer ter uma experiência na indústria? Ainda quero ter uma experiência na indústria. O tempo inteiro. Antes de entrar por um mestrado, né, eu tive uma oportunidade de trabalho, mas durante essa oportunidade eu passei no mestrado, eu fiquei mestrado, mercado de trabalho, mestrado, mercado de trabalho. Fui pro mestrado, hoje em dia estou no mestrado, eu fico mestrado, mercado de trabalho, mestrado, mercado de trabalho. Eu ainda volto nisso. Acho muito importante para quem atua como professor, né, no caso que é o que eu quero. Eu quero seguir a área acadêmica, então é muito importante ter a vivência na indústria de alimentos, porque faz muita diferença. O que você tem de vivência, a gente vê pelo próprio IF mesmo, a gente vê que aquelas professoras que tiveram aquela vivência, por exemplo, Sônia, ela tem muito que contar pra gente, tem muito que falar Sim. do que acontece ali dentro. Eu acho que isso faz muita diferença. No caso da engenharia de alimentos, que é a parte que a gente não vê muito na indústria, não necessariamente precisa dessa experiência na indústria de alimentos. Então, aí eu fico nessa, vou, não vou, depois do mestrado continuo na área acadêmica, ou eu pego tudo ao mesmo tempo. É normal, é muito normal a gente ficar com muitas dúvidas do que a gente quer fazer, e eu me deixo levar. Vamos ver no que vai dar. Faço tudo com muita dedicação para que seja não faça nada errado, né? Sim. Outra pergunta é: qual foi a maior dificuldade encontrada no estágio, tanto na área profissional como pessoal? A maior dificuldade, eu tinha medo de ser chata.
Eu tenho um pouco de. Não parece, quem me conhece vai falar, ah, Maria Luísa não é nem um pouco tímida, mas eu tenho medo de chegar nas pessoas e ser uma pessoa sem educação ou tá de forma errada. Então a gente tem muito medo de abordar essa pessoa, né? Porque quando não tá cumprindo as boas práticas de fabricação, é... e a gente tem que ir lá e pedir que eles cumpram, né? Fazer cumprir, chamar atenção. E chamar atenção para mim era a pior parte. Eu tinha muita dificuldade nisso, mas eu trabalhei em mim que não era eu que estava querendo chamar atenção, não era eu que estava sendo chata. A gente tem que se conscientizar inicialmente, a gente tem que falar para a nossa cabeça que isso a gente estudou e isso a gente sabe o quanto na microbiologia, o quanto no processamento de alimentos, que o cumprimento das boas práticas de fabricação, ele é importante na indústria de alimentos. Então, eu punha na minha cabeça que não era eu que estava sendo chata, eu estava fazendo aquilo acontecer porque aquilo precisava de acontecer, né? Então, foi a minha maior dificuldade. E o desafio que eu encontrei foi justamente esse mesmo, de ter maneiras, de encontrar maneiras de falar com essas pessoas de maneira que eu não fosse mal educada, que eu não parecesse uma pessoa totalmente superior. Muitas das vezes, quando a gente está na indústria de alimentos, as pessoas, pelo fato de você ter uma graduação, acham que você se porta de forma superior, mas na verdade não. Na verdade, é só um pensamento delas, mas muitas das vezes eu descia do salto para fazer com que essas pessoas elas entendessem que, na verdade, é importante, que não era coisa minha, que eu inventei. Outra pergunta também é quais experiências você teve na faculdade que te facilitaram a arrumar o estágio? Quais experiências? Eu não participei do G-Quali, infelizmente. Na época eu estava com muitos projetos de pesquisa, então eu achei que o G-Quali me tomaria mais tempo ainda. No final da graduação, me arrependi de não ter participado do G-Quali. Me arrependi muito, acho que é a hora de errar, de você aprender muitas coisas, mas acho que principalmente foi como é que chama? Os projetos de iniciação científica. Sim. Qual área você pretende seguir ou se identifica mais na área de alimentos? Eu gosto da engenharia de alimentos aplicada, engenharia e engenharia. Amo se eu for seguir carreira como a área de engenharia de alimentos, né? Projeto de equipamentos é uma área ainda muito fraca para o engenheiro de alimentos. Muitos outros engenheiros atuam nessa área no nosso lugar. Eu escolheria a gestão da qualidade. É uma área que eu sou apaixonada, acho muito legal, acho desafiador. Eu gosto do desafio que a gestão da qualidade ela traz para a gente. Então, se eu não atuasse com a engenharia de alimentos mesmo, numa indústria por exemplo, que fabrica ou que projeta equipamento em indústria, eu trabalharia na gestão da qualidade. Sim. Pessoal, mais alguma pergunta? Não? Quase ninguém mandou pergunta pelo chat hoje. Na área fiscal, os engenheiros de alimentos podem atuar? Não, ainda não. Nas indústrias de origem animal, eles não podem atuar, né? Atualmente, quem pode atuar são os médicos veterinários, que é o correto, eu não acho errado. Eles têm muito mais entendimento do animal em si do que a gente, das doenças que os animais trazem, e a gente não tem esse entendimento, mas acho que poderia anexar um engenheiro de alimentos como fiscal, mas a gente pode trabalhar como fiscal, por exemplo, da vigilância sanitária nos municípios, a gente também pode atuar, a gente pode atuar também como consultor, né, como consultoria, assinando responsabilidade técnica. É isso. Mais uma. O que você achou mais difícil? Convencer os funcionários sobre as boas práticas ou convencer os gestores? Os dois.
Os dois. Porque muitas das vezes o problema não é só dos funcionários. Muitas das vezes você precisa de materiais, por exemplo, eu preciso de um Perfex, preciso de mais quantidade de álcool, eu preciso de mais detergente que não tem disponível, eu preciso de mais quantidade de bucha, e na hora que você vai falar isso pro dono do estabelecimento, ele fala, mas opa, já estourou a cota, mas como que você faz? Você não pode trabalhar sem isso. E colocar na cabeça dos gestores de que as boas práticas de fabricação é importante, é mais difícil do que dos próprios funcionários, às vezes. Muitas vezes eles querem dinheiro, quer que fabrica de qualquer jeito, da maneira que for, mas eles não estão preocupados com as boas práticas de fabricação. Muitos deles estão preocupados com a fiscalização. Enquanto a fiscalização não foi ali, não autuou que aquilo está errado, ele vai continuar sem cumprir. A partir do momento que autuou que não está errado, que está errado e que você tem que fazer cumprir, aí eles procuram 1001 soluções para que seja cumpridas as boas práticas de fabricação. Sim. Outra pergunta também é qual tipo de treinamento você deu para os funcionários nos estágios? Eu dei treinamento das boas práticas, né? Cartilha, utilizei cartilha, utilizei. Dependia, por exemplo, no primeiro foi uma cartilha, eu fiz uma apresentação da importância, porque lá o pessoal no primeiro estágio, eles já eram mais instruídos no quesito das boas práticas de fabricação, embora não utilizassem as boas práticas de fabricação. Então, eu utilizei mais uma cartilha, conscientizei, falei do que precisava, falei da importância, falei dos micro-organismos, onde eles estão mais presentes. Muita gente não sabe que falar em cima dos alimentos não tem problema nenhum. Então, nessa conscientização. No meu terceiro estágio, porque no segundo eu não atuei, né, nas boas práticas de fabricação, quem dava esqueci o nome. Esse treinamento era a minha supervisora de estágio, que ela era responsável por dar para todo mundo da empresa. Então, no meu terceiro estágio era diferente. Cada funcionário era treinado separadamente. A partir do momento que ele entrava na empresa, era separado o que ele tinha que cumprir. E eu passava assim, parava ele um tempinho e falava assim, você tem 30 minutinhos para eu conversar com você? Conscientizava, falava da importância de não vir maquiado, de não vir utilizando adorno. E falava do que precisava ser limpo ali, por exemplo, o pessoal do Pão de Sal tinha que limpar o cilindro, tinha que limpar a batedeira, tinha que limpar o forno. Era mais ou menos assim que funcionava. Você recebeu, né, um elogio aqui da Meriene, falando que não tem pergunta, mas queria relatar que a Maria Luísa é super aplicada quanto estudante. Muito obrigada. Pessoal, mais alguma? Maria Luísa, eu tenho uma para você. Em relação à sua formação e o egresso no mercado de trabalho. Você teve muita dificuldade assim que você se formou para estar conseguindo um emprego ou não? Tive. Não vou mentir por de falar, não, tentei muitos lugares. Isso é muito normal. E a gente entra num período de desespero, para te falar a verdade. A gente fica desesperada, porque a gente sai, a gente acha que por exemplo, eu fiz diversos projetos de pesquisa, participei de 3 estágios, falei, isso é o suficiente, não é possível. Aí, quando você entra no mercado de trabalho, você vê que os requisitos são muito maiores do que o que você tem. E muitas das vezes é sorte. Simplesmente sorte. Às vezes é uma pessoa que já foi indicada antes de você e que já é de dentro da empresa. Às vezes é
uma entrevista que não deu certo, então a gente vai aprimorando no decorrer do tempo. Quando eu consegui um emprego, né, que foi aqui na minha cidade, eu trabalhei com a fabricação de novos produtos aqui nessa mesma mercearia que eu fiz o estágio. É, e logo depois que eu pensei em sair, né, que acabou, eu era contratada, eu fiquei no período, né, desses 3 meses da fabricação dos novos produtos, né? E logo depois eu saí para entrar no mestrado. Mas Uhum. hoje em dia, na época que eu saía, tinha muito menos oportunidade. As oportunidades eram muito longe, muito longe, muito longe. E um fator muito importante que me ajudou muito nas entrevistas é que, às vezes, a menina que estudou comigo, por exemplo, Shirley, da Núbia, me indicavam para as vagas que elas ficavam sabendo. Isso acontece muito. A gente tem um grupo de Uhum. engenharia de alimentos, né, que a gente, até hoje da graduação, que até hoje a gente manda as vagas que aparecem para dar oportunidade, porque a gente não sabe o que as outras pessoas estão fazendo, então foi um pouco difícil, sim. Não pode desanimar. Vai ter muito não. Vai ter gente que vai ter sim de cara, mas é tudo questão de saber aceitar a hora que aquilo vai acontecer. O fato de você receber 5, 10, 20 não significa que você não foi um bom aluno. Não significa que você não foi uma aluna aplicada. Não significa que você fez tudo que podia fazer, porque teve uma hora que eu me perguntei. Gente, eu não fiz nada na graduação, porque não é possível. Não é possível. Não tá dando certo. Mas na verdade não. Na verdade foi o momento errado, a hora errada. Era para eu entrar no mestrado e hoje eu tô no mestrado e quem sabe voltar pro mercado de trabalho. Outra pergunta também é se você teve medo de chegar no estágio e não saber nada. Ah, com certeza. A gente forma, e muita gente que forma não pode falar que não. A gente forma e a gente fala, a gente forma sabendo de nada. Mas na verdade não, a gente forma sabendo de tudo, mas aquilo é tão amplo na nossa cabeça que a gente tem a impressão de que não sabe de nada. Sabe de tudo que não sabe de nada. Mas a, a utilização do que a gente estudou na faculdade, na indústria, é um pouco diferenciada. A gente não vai, igual eu utilizei o MASP. Eu não fui lá e fiz o MASP bonitinho. Eu tive dificuldades e muitas vezes eu não segui aquele todo protocolo que o MASP tem. Muitas vezes isso não vai acontecer. Então, a gente tem essa dificuldade justamente aí. E acha que não sabe de nada. Mas, na verdade, tudo é experiência. A gestão da qualidade é uma área que requer muita experiência. A gente toma muito tapa na cara para a gente poder aprender o que é o correto, qual que é a atitude que você toma. Às vezes você tomou uma atitude errada e depois essa atitude do funcionário ocorre novamente, você já sabe como lidar com aquela situação. Você tem que esperar a primeira situação ocorrer para depois saber como que você lida com com aquele, com aquela, com o que aconteceu, né? Sim, a Shirley mandou aqui agora, um dos maiores desafios é realmente após o término da graduação, porém não significa que fomos alunos ruins ou nos dedicamos o suficiente. A gente se pergunta o tempo inteiro, justamente. Mais uma pergunta. Hoje em dia se preocupa muito com a qualidade de vida dos funcionários. Nos lugares que você estagiou, quais eram essas preocupações? Qualidade de vida? Para falar a verdade, o patrão ele não está muito preocupado com a qualidade de vida do funcionário. Vamos falar a verdade aqui. Ele não está preocupado se ele vai fazer dentro dos requisitos de legislação trabalhista, né? Fazer o funcionário trabalhar o que ele pode trabalhar, mas muitas das vezes ele vai pedir ele para fazer coisas que nem era para ele ser feita. Trabalhei no estágio, não vou falar empresa, né? Das 3 que eu estagiei, mas que não tinha a pessoa responsável pela limpeza e as pessoas tinham que limpar e manter limpo e não tinha a menina da limpeza. Que se tivesse, mudaria muita coisa no ambiente de trabalho. Então, eles
a preocupação que eles têm é no sentido de mais preocupação, eu acho que de segurança do trabalho. Se eles estão com equipamentos de segurança, por exemplo, na indústria do frigorífico, eles usam luva de ferro para as pessoas que utilizam faca, então eles estão mais preocupados na ergonomia, no problema auricular, no problema que são coisas legisladas do que realmente na qualidade de vida dos próprios trabalhadores. Infelizmente, o Brasil ainda é assim em todas as indústrias. Outra pergunta também é sobre as boas práticas. Você teve experiência em agroindústria e indústrias maiores. Qual é mais difícil? Implantar na agroindústria ou continuar cumprindo na indústria já consolidada? Implantar na agroindústria. Você vai pensar, nossa, mas a indústria grande tem muitos funcionários para você fazer cumprir as boas práticas de fabricação. Não sei se a diferença que eu tive foi porque eu atuei em áreas diferentes. Um era laticínio e o outro era batedouro. Talvez fosse a empresa, a maneira como que a empresa se porta em relação aos funcionários. Isso faz tudo na gestão da qualidade, tem impacto, né? Mas eu achei justamente na agroindústria, porque fazer cumprir aquilo num ambiente de trabalho tão pequeno, em que as pessoas são tão amigas umas das outras e que às vezes eles faziam besteira e um cobertava o outro. Isso é muito comum acontecer. Ou você chamar a atenção de um e vir o outro. Por que você está chamando a atenção dele? Isso nas grandes indústrias já não acontece muito. Porque nas grandes indústrias, como tem sempre uma pessoa superior a você, você pode, por exemplo, no abatedouro, eu pegava e levava ele até minha supervisora de estágio, ele assinava uma ocorrência, né, como se fosse uma ocorrência de escola, e no outro dia ele perdia o dia do trabalho. Então isso era uma maneira de conscientizar eles a não fazerem as coisas fora das boas práticas de fabricação. Maria, mais uma. Você disse que pretende trabalhar na indústria. Em qual área alimentícia? Qual área eu gostaria de atuar? Eu gostaria de atuar, se eu voltar para mercado de trabalho, nas padarias. Nossa, eu acho muito legal. Acho que a área mais promissora da gente trabalhar como consultor. É uma área muito promissora. Requer um pouco de dedicação, sim, para você entender um pouco como que funciona. E cada município é cada município. Mas eu acho uma área muito legal de trabalhar e você tem muita autonomia. Quanto mais autonomia você tem de tomar as decisões ali dentro, mais difícil né? Mais responsabilidade você tem, mas ao mesmo tempo você tem mais liberdade de fazer o que você julga certo ou não para aquele lugar, além da legislação, né? Fora da legislação. Porque muitas das vezes você vê uma indústria que tem tudo para dar certo, só não dá certo por causa de uma gestão mal feita. Sim. Pessoal, mais alguma pergunta? O pessoal do G-Quali está aqui me mandando pergunta pelo WhatsApp. Você já teve ideia em querer abrir seu próprio negócio? Qual? Sim, a consultoria, abrir um microempreendedor individual e trabalhar com consultoria na área de alimentos. Acho que seria muito legal. Se não, eu sou apaixonada com a parte de gastronomia. Então, eu talvez teria, não uma indústria de alimentos, mas uma empresa que processa alimento. Acho muito interessante. Agora, das 4 áreas básicas, laticínio, abatedouro, na área de panificação e na área de processamento de frutas e hortaliças, se eu tivesse dinheiro, eu trabalharia num laticínio. Eu abriria um laticínio. Acho a área muito rentável e muito bacana de se trabalhar. O leite, as transformações que o leite pode sofrer são inúmeras, então
tem uma grande gama de produtos que a indústria de leites ela pode oferecer. Sim. Você fez a análise de SWAB nos funcionários quando você estava atuando no estágio? Não. No segundo estágio que eu fiz, eu acompanhei a análise de SWAB, mas não fui eu que fiz, né? Então, por isso que eu não falei o que eu tinha feito no estágio, mas a gente acompanha, né, uma análise de SWAB, junto com a fiscal do IMA, no caso. Nos outros lugares que eu trabalhei, por exemplo, primeiro, eu não fiz análise SWAB justamente devido aos gestores. Você pede, às vezes, muitas vezes, uma análise SWAB, mas pelo fato de gastar dinheiro, eles não fazem, só fazem mesmo quando é pedido pela fiscalização. Então, foi só aí mesmo que eu fiz, que eu não fiz, né? Eu acompanhei a análise SWAB. Sim, mais uma do Euclides. Você observou como a segurança do trabalho impacta na qualidade dos alimentos? Ou, na sua experiência, como a segurança do trabalho se relaciona? Eu acho muito importante, porque a segurança do trabalho impacta muito na qualidade dos alimentos, porque mais do que você ter qualidade no seu alimento, né, para oferecer um alimento seguro para o seu consumidor, você tem que ter um mínimo de qualidade de vida para o seu funcionário dentro da indústria. Imagina um funcionário trabalhar no abatedouro, o barulho é ensurdecedor, sem protetor auricular, sem a capa, muitas vezes, que protege eles da água, da umidade, sem as outras proteções que eles têm que ter. Por exemplo, eles tinham uma bota especializada para entrar dentro das câmaras frigoríficas. Então, é importante você segurar a qualidade de vida do seu funcionário, embora os gestores não estão, muitas das vezes, preocupados mais no quesito legislativo da legislação, né? Em cumprir a legislação, é importante, porque se você não tem seu funcionário ali com qualidade de vida, ele é o seu, muitas das vezes as empresas, elas têm muitas das empresas elas têm esse pensamento. A qualidade de vida do funcionário faz diferença na qualidade do trabalho, porque ele não é um seu funcionário, ele é um colaborador. A gente nem chama de funcionário. Eu falo que funcionário, mas dentro da indústria a gente não chama de funcionário, a gente chama de colaborador, porque ele está colaborando para o crescimento daquela empresa, então você tem que dar qualidade de vida para esse colaborador, né? Sim. Pessoal, mais alguma pergunta? Vamos esperar um pouquinho. Maria, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha das aulas no IF que a gente tem nos setores? Maravilhosas, maravilhosas. Hoje eu faço mestrado na UFLA, né? Eu vejo muita diferença. O IF tem uma estrutura de aula prática maravilhosa. Aproveitem as aulas práticas de vocês. É maravilhoso a estrutura que o IF tem. Eu falo isso por experiência própria. A UFLA pode ter muito mais estrutura para laboratório, com certeza. Isso, a estrutura dos laboratórios da UFLA é superior do IF, mas os setores são muito bem equipados. A gente consegue ver muitas etapas, muitas das vezes os alunos de outras instituições, não só da UFLA, vê aquilo numa escala tão pequena e a gente vê aquilo numa escala tão industrial e faz muita diferença para a gente. Então, é isso. Então, já vamos encerrar, né? Porque já temos quase 1 hora de live. Maria Luísa, muito obrigado por ter compartilhado sua experiência com nós.
Estou agradecendo em nome da equipe do G-Quali por estar trocando essa experiência com todos nós, alunos, e todos os demais que estão assistindo a live. Te desejo muito sucesso na sua carreira. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que você fique bem no meio dessa pandemia, assim como todas as pessoas que estão nos assistindo. E pessoal, muito obrigada. Até a próxima live. Tchau. Eu que agradeço. Pode agradecer também. Eu agradeço vocês, né, o pessoal que assistiu a live. E espero também que o pessoal que esteja assistindo a live estejam bem no meio dessa pandemia. E vocês que puderem ficar em casa, fiquem em casa. Tá Sim, bom? exatamente. Muito obrigada, tá, Maria? Parabéns pelo seu posicionamento, sua fala. Muito Muito obrigada. obrigada, eu que agradeço. Tchau. Tchau.